Jamie Beaulieu seguia sua rotina matinal no fim de novembro de 2021, às 9h. Quando o telefone tocou com um número desconhecido, ela hesitou em atender, temendo ser golpe. Mas ela atendeu o telefone mesmo assim, e assim que disse alô, todo o seu mundo virou de cabeça para baixo. A pessoa do outro lado da linha era um representante do consulado americano no México. Ela de repente sentiu que não conseguia respirar, especialmente quando ouviu as palavras Sativa, Trenço, Morta e quarto de hotel. Sativa era filha de Jamie e ela estava de férias em Cancún, no México, com seu namorado de 3 anos. O mundo poderia ter acabado ali e Jamie nem teria se mexido. Mas ela rapidamente percebeu que havia um trabalho a ser feito: encontrar o assassino de sua filha. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Se você é novo por aqui, eu sou seu apresentador, Ty Knotts, e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Se você está vendo este vídeo, provavelmente gosta de crimes reais. É isso que fazemos aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, é grátis e avisa quando eu postar novos vídeos. Sativa Trenço nasceu em 19 de maio de 1995 em Spokane, Washington. Aos 12 anos, Sativa passou a chamar Cheney de lar, após a família Trenço se mudar para lá. Ela tinha uma irmã chamada Micaela e as duas eram muito próximas. Não eram apenas irmãs, mas basicamente melhores amigas. Sativa estudou na Cheney High School, onde se formou em 2013. Depois, ela se matriculou na Eastern Washington University e estudou ciências do exercício. Sativa queria carreira em fitness e treinamento, com o objetivo de ser massoterapeuta. Agora, se você precisava de alguma confirmação sobre o quanto Sativa era brilhante e carismática, ela foi eleita a estudante com a risada mais contagiante no ensino médio. Sei que isso já virou um pouco clichê no True Crime, mas Sativa, sinceramente, era o tipo de pessoa que amava tudo o que era alegre, fosse o sol brilhando, cores vivas, um bom filme ou uma comida deliciosa. Ela simplesmente amava viver. Em junho de 2017, depois de se formar na Eastern Washington University, Sativa se mudou para Milton, Washington, e queria abrir dispensários na região. Mesmo estando se mudando para um lugar novo, onde não conhecia ninguém, a transição foi bem tranquila. Por ser uma pessoa tão amigável e extrovertida, ela fez novos amigos muito rápido e se estabeleceu em Milton em tempo recorde. Logo, sua personalidade contagiante chamou a atenção de uma pessoa muito especial, e o nome dele era Taylor Allen. Sativa e Taylor se conheceram trabalhando em Cheney e, segundo conhecidos de Allen, eram totalmente opostos. Sativa era aventureira e carinhosa, e era basicamente um sopro de ar fresco. Mas Taylor, por outro lado, bem, ele era um cara estranho desde o começo. Ele era um pouco mais reservado do que Sativa, mas realmente não há nada de errado em serem opostos em um relacionamento. Se vocês são um time de verdade, isso só significa que vocês meio que cobrem todas as áreas, porque cada um é especialista em coisas diferentes. Mas o problema era que Taylor também era super inseguro, por algum motivo. Ele sentia que não merecia Sativa e temia que ela o deixasse ou traísse. Agora, ele não sabia o que ou porquê, mas estava bem claro que ele era paranoico, quando a ansiedade tomava conta dele. Ele monitorava a atividade da Sativa no celular pelo laptop. Sativa recebia mensagens no celular ao mesmo tempo que Taylor no laptop. Isso era obviamente simplesmente insano. Para os outros, Taylor era charmoso, simpático e tranquilo. Mas por trás das portas fechadas, ele estava lutando. Não demorou muito para que Taylor começasse a isolar Sativa. Ele não deixava ela ver família ou amigos e ficava muito chateado se isso acontecesse. Após isso, Sativa questionou se a viagem valia a pena e passou a se isolar em casa. Agora, isso já era ruim o suficiente, mas para piorar as coisas, Taylor logo entrou no caminho do vício, e isso tornou tudo ainda pior. Taylor já era paranoico sem ter a mente alterada, mas agora ele estava muito pior. Sativa conversava com uma amiga, e sob influência, Taylor era descrito por ela como uma verdadeira besta. É seguro dizer que Sativa e Taylor não estavam em um bom momento. Além disso, Taylor se envolveu com tráfico de drogas ilegal e enfrentou vários problemas com a lei. Ele chegou a ser preso por distribuição em um certo momento e foi aí que as coisas pioraram ainda mais. Micaela, irmã de Sativa, visitava com frequência e mesmo sem ver Taylor, não conseguia parar de olhar os buracos nas paredes, as prateleiras quebradas, mesas e cacos de vidro espalhados.
Mesmo suspeitando, Micaela ignorou tudo por causa de Sativa. Taylor arruinou seu relacionamento com Sativa e agora ela se sentia presa e obrigada a mentir e encobrir os erros de Taylor. Mesmo que Sativa quisesse ir embora, Taylor fazia de tudo e ameaçava tirar a própria vida se ela o deixasse. Em novembro de 2021, no Dia de Ação de Graças, Sativa queria ver sua família. Ela queria muito atualizar a conversa com família e amigos, algo que precisava há tempos. Mas Taylor tinha outros planos. Ele já havia marcado uma viagem para Cancún no mesmo dia em que Sativa veria a família. Agora nós não sabemos ao certo se isso foi intencional ou se era para ser uma surpresa de última hora para Sativa. Muitos acham que Taylor praticamente obrigou Sativa a ir para Cancún com ele em vez de passar o Dia de Ação de Graças com a família. Ao perceber seu isolamento, Sativa decidiu ir para Cancún. Agora, não me entenda mal, Sativa adorava Cancún. Era um dos seus lugares favoritos para passar férias. Muitos acreditam que Taylor escolheu esse lugar justamente porque sabia que Sativa não recusaria. Quando a notícia saiu, amigos e familiares ficaram chocados, mas um ex-amigo de Sativa tinha uma história interessante para contar. Stacia Shirley, que já tinha sido chefe tanto de Sativa quanto de Taylor no passado, tinha muito a dizer sobre Taylor, e não era nada bom. Segundo Stacia, Taylor tinha, aspas, um temperamento ridículo. Ela lembra claramente de um incidente marcante em que Taylor se irritou montando uma mesa para ela. Ele descontou sua raiva na pobre mesa e a quebrou em pedaços com um martelo. Então você provavelmente percebe que Taylor não gostava quando as coisas não saíam do jeito dele, e nem mesmo os móveis estavam a salvo de seus acessos de fúria. Bem, esse era o homem com quem Sativa namorava há 3 anos e de quem já tinha tentado terminar várias vezes. No fim, Taylor sempre achava as palavras certas para trazê-la de volta. Esse homem enfrentava sérios demônios internos. Sativa resolveu seguir com um plano de férias em Cancún. Assim que voltou a Milton, ela decidiu terminar definitivamente com Taylor. Mas isso nunca aconteceria, porque Sativa não voltaria de Cancún, pelo menos não com vida. Em 25 de novembro de 2021, Sativa e Taylor partiram para Cancún e, fiel ao seu estilo, Taylor discutiu com Sativa antes de embarcar. Paz e sossego não faziam parte do dicionário desse homem, e as férias começaram nada agradáveis. Ao sair, Sativa desejou feliz dia de ação de graças a Micaela por mensagem e disse que a amava. Ela então passou os 2 dias seguintes postando fotos dela mesma, aproveitando o sol e o clima maravilhoso, e parecia realmente feliz. 2 dias após começarem as férias, amigos de Sativa contataram Micaela. Até então, Sativa enviava mensagens, fotos e atualizações da viagem o dia todo. De repente, Sativa parou de atender ligações e responder mensagens. Um dos amigos de Sativa também compartilhou uma informação muito preocupante. Ela disse que Sativa tinha mandado uma mensagem para ela, dizendo que ela e Taylor tinham discutido. E as coisas ficaram físicas a ponto de Sativa ter se machucado e precisar de pontos. Isso alarmou a família de Sativa. Nunca tinham chegado a esse ponto antes e não sabiam como tudo escalou tão rápido. Tentaram ligar e mandar mensagens para Sativa, mas ela não respondeu. À medida que a tarde virava noite, as coisas só pioravam cada vez mais. Sativa estava completamente desaparecida e todas as mensagens e ligações para ela continuavam sem resposta e sem serem lidas. Quando o ar frio da noite cedeu ao calor da manhã, a mãe de Sativa recebeu às 9 horas aquela ligação que é o pior pesadelo de qualquer pai ou mãe. No fim de novembro de 2021, a mãe de Sativa recebeu uma ligação do consulado americano no México. E as palavras que o representante disse pararam o mundo de todos. Sativa havia sido encontrada sem vida em seu quarto de hotel. Mas ela não estava apenas sem vida. Bastava olhar para ela para saber que tinha passado por algo realmente perturbador. Todo o corpo dela estava machucado. Era absolutamente horrível. Para a família de Sativa, entender como tudo chegou a esse ponto foi uma batalha difícil. Estamos falando de centenas e centenas de quilômetros e uma enorme barreira linguística. Isso não seria fácil. Mas os familiares de Sativa queriam respostas. Mesmo sem entender totalmente como tudo escalou, Micaela e a família de Sativa conseguiram juntar as peças. Segundo testemunhas, imagens de câmeras e a polícia, o dia em que Sativa perdeu a vida era normal. Quero dizer, tão normal quanto possível, estando de férias em outro país com um homem que te arrepia.
Mas o casal foi visto em um restaurante na noite de 26 de novembro. Testemunhas disseram que eles não discutiam e tudo parecia normal, mas depois disso, nada foi normal. Após o jantar, Sativa e Taylor foram ao bar, e após alguns drinks, Sativa viu Taylor se aproximar de outra mulher. E naturalmente, uma discussão começou entre os dois. Sativa se magoou e irritou quando Taylor flertou com outra pessoa na sua frente. Ainda mais após tudo que ele a fez passar e as várias tentativas dela de terminar. Nada fazia mais sentido. Depois de ser pego e confrontado por Sativa, Taylor, um homem de 31 anos, começou a agir como uma criança petulante. Fazendo birra, pegando coisas e jogando-as pela sala, agindo completamente insano. A segurança do bar pediu para Taylor sair, e indo para o hotel, ele pulava cadeiras e cercas, caindo de cara no chão no processo e sendo um verdadeiro encrenqueiro. A equipe de segurança pediu que Sativa não deixasse ele sair do quarto do hotel à noite. E depois desse fiasco, Sativa e Taylor estavam no quarto deles. Diversas ligações foram feitas à recepção, relatando gritos femininos vindos do quarto deles. Quando os funcionários do hotel subiram ao quarto andar para verificar a situação, ficaram surpresos ao ver Sativa. Ela tinha um corte profundo no queixo, com cerca de 4 centímetros de comprimento. Mesmo sem conhecer toda a extensão do que ocorreu naquele quarto de hotel, pelos gritos e 3 anos de abuso de Taylor, é fácil supor que a briga saiu do controle. Desta vez, Taylor feriu Sativa. O corte dela foi tão profundo que precisou de pontos, então Sativa foi levada ao saguão para o médico. Mas onde estava Taylor? Ele saiu pela janela do hotel e foi encontrado deitado perto dos aparelhos de ar-condicionado, claramente intoxicado. A segurança do hotel se aproximou enquanto ele balbuciava coisas sem sentido sobre pular da varanda e estar perdido. A equipe do hotel chamou a polícia, mas antes da chegada deles, Taylor foi levado de volta ao quarto. Então os policiais não falaram com Taylor nem Sativa. Se tivessem falado, talvez tudo fosse diferente. Enquanto recebia pontos, o médico parecia preocupado com Sativa. Ela insistia que caiu, que Taylor não a feriu e que se amavam. Dizem que o médico ofereceu outro quarto para Sativa passar a noite, mas ela recusou. Agora, essa afirmação foi contestada pela irmã de Sativa. Ela ficou frustrada porque sua irmã estava em outro país, não sabia falar o idioma e estava sendo submetida a abusos por um homem. 3 vezes o tamanho dela? Ela ficou apavorada e provavelmente nem entendeu o que o médico ofereceu. Considerando a barreira do idioma, é realmente frustrante porque ninguém realmente sabe o que aconteceu. E como todo mundo no México fala espanhol e Sativa não entendia o idioma, tudo isso é muito confuso. Depois de ser atendida, Sativa voltou para o quarto com Taylor, só que dessa vez era um quarto diferente. Elas foram transferidas para o primeiro andar para que Taylor não pulasse da varanda de novo. Depois disso, não sabemos o que aconteceu, só sabemos disso. Tarde da noite, pessoas no andar de Taylor e Sativa ouviram gritos de uma mulher vindos do quarto de Sativa. Mas dessa vez, infelizmente, eles não relataram para ninguém, nem mesmo para a recepção, e muito menos para a polícia. Depois de tudo o que aconteceu, os vizinhos simplesmente viraram o rosto. O chefe de segurança do hotel ouviu os gritos de uma mulher, mas não agiu. Parece que funcionários e seguranças do hotel tinham muito medo de Taylor, pois ele era grande e bravo. Lembro que essas pessoas são responsáveis pela segurança do hotel e dos hóspedes. Mesmo assim, eles têm medo demais de alguém para confrontá-lo. Bem, na manhã seguinte, Taylor, recém-saído do banho, foi até a recepção e com uma voz fria e calma, disse à recepcionista que sua namorada estava inconsciente. Ao entrarem no quarto de Sativa, os funcionários do hotel encontraram uma cena horrível. Sativa foi achada de bruços perto da cama, com o corpo inteiro coberto de hematomas e ferimentos. Arranhões, o que você imaginar. Foi simplesmente terrível. O que mais assustava era que sua bolsa estava pendurada no ombro. Parecia que ela pegava sua bolsa e pertences para fugir de Taylor, mas não conseguiu. Nem preciso dizer que quando os investigadores chegaram, ficou claro que Sativa não estava apenas inconsciente, ela havia perdido a vida. O corpo de Sativa foi levado para a autópsia e assim que o legista a examinou, ficou claro o que havia acontecido. Taylor espancou Sativa tão brutalmente que ela ficou irreconhecível. Infelizmente, ele tirou a vida dela com as próprias mãos. Sativa também apresentava ferimentos de defesa. Ela tentou se defender, mas infelizmente não conseguiu salvar sua vida. Para comparação, Sativa pesava pouco mais de 63 quilos e Taylor pesava 118 quilos.
Sativa foi completamente dominada por um homem que era maior e mais forte do que ela, sem contar que era violento até o último grau. A morte de Sativa foi tão angustiante e tão trágica que a família dela ainda não acredita. Eles se culpam por não terem percebido os sinais e por não terem feito nada a respeito. É simplesmente de partir o coração. Agora a polícia precisava pegar o culpado e logo descobriram quem era. Especialmente quando conversaram com as testemunhas e souberam dos acontecimentos que levaram ao terrível assassinato de Sativa, Taylor Allen foi imediatamente preso. Como Sativa era originalmente de Washington e foi assassinada em Cancún, no México, sua família obviamente queria que seu corpo fosse trazido de volta para os Estados Unidos. A família Transu queria realizar outra autópsia e também queria enterrá-la no lugar onde ela nasceu e viveu toda a sua vida. Mas, como todos sabemos, trazer um corpo de volta de outro país para o país de origem é caro. Infelizmente, a família de Sativa não pôde trazê-la de volta de imediato. Micaela criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e trazer Sativa de volta. Dar a ela um enterro digno e lutar por justiça. Micaela não estava pronta para desistir. Ela queria justiça pela irmã, que era feliz, alegre e amorosa. O único erro dela foi permanecer e suportar o tormento mental, físico e emocional de Taylor por tanto tempo. O caso de Sativa será conduzido e julgado pelas autoridades mexicanas, o que representa outro grande problema. A barreira linguística persiste e a família de Sativa precisa viajar com frequência dos Estados Unidos da América ao México, o que rapidamente se torna muito caro. Em 8 de dezembro de 2021, a família Transu falou com um advogado que contatou os promotores. E um dia depois, o corpo de Sativa finalmente foi levado de volta aos Estados Unidos. A família dela finalmente pôde sepultá-la, mas o caso estava longe de terminar. A família Transu foi informada que o caso de Sativa seria atribuído a um dos juízes mais rigorosos do México. O novo ano chegou e, em abril de 2022, a equipe de defesa de Taylor pediu mais 2 meses para investigar o caso, o que foi concedido. Mas mesmo após mais de 2 anos terem se passado, não houve mais atualizações sobre o julgamento de Taylor, e não está claro nem mesmo qual é o motivo da demora. Promotores pedem sentença máxima de 50 anos para feminicídio no México. Mas por que Taylor ainda não foi sentenciado? Ninguém realmente sabe. Na prisão mexicana, descobriram que Taylor havia se aliado a um cartel e feito ações questionáveis para tentar comprar sua liberdade e escapar. O tempo dirá se esse plano vai dar certo, mas acho que é seguro dizer que provavelmente não vai. As engrenagens da justiça se movem devagar. Só espero que a família da Sativa, após tanta luta e idas e vindas, consiga justiça para sua filha. Neste momento, só nos resta esperar para ver qual decisão o sistema judiciário mexicano vai tomar. Mas Taylor supostamente não é o único culpado. Micaela desconfia disso. A mãe de Taylor, Rosa Duran, de invadir o apartamento de Sativa após sua morte e roubar seus pertences, incluindo um cofre, as chaves dos carros de Sativa e Taylor e várias outras coisas. Ela era a única mulher que sempre ligava para o condomínio de Sativa pedindo entrada, mas, por não constar no contrato de aluguel, sempre foi negada. Mas de repente, nessa época, ocorreu a invasão e as ligações de Rosa cessaram. Parece um pouco suspeito, se você quer saber minha opinião. Além disso, o cão de apoio de Sativa, Shadow, está com Rosa desde que o casal foi para Cancún, algo que Sativa nunca aprovou. Micaela disse que Sativa prometeu salvar Shadow de Rosa assim que voltasse das férias, mas esse dia, infelizmente, nunca chegou e Shadow agora está preso. Se tem algo que você precisa saber sobre o relacionamento de Sativa e Rosa, é que as duas não se davam bem. Segundo Sativa, Rosa controlava Taylor constantemente e tentou manipular Taylor e Sativa para morarem de vez em um duplex, próximo a ela. Depois que elas voltaram de Cancún, então dá pra perceber que o fruto não cai longe do pé. Taylor e Rosa devem ser responsabilizadas pelo que fizeram e pelo que fizerem. Eu só espero que esse caso chegue ao fim em breve. Embora 50 anos não sejam suficientes para um homem como Taylor, espero que a justiça mexicana cumpra seu papel, porque Sativa e sua família não mereciam o que passaram e o que ainda estão passando. Micaela fez da sua missão de vida educar mulheres sobre os sinais de alerta em um relacionamento abusivo. Ela incentiva quem está preso a buscar ajuda e fugir. Ela realmente acredita que Sativa gostaria que sua história mudasse vidas, e Micaela promete nunca parar de lutar. Ela não quer que mais nenhuma mulher passe pelo que sua irmã passou. Esse é um caso que você provavelmente já ouviu antes.
Mas é realmente alarmante a quantidade de pessoas que estão presas em relacionamentos e casamentos abusivos. Esse ciclo é assustador. Sair de um relacionamento com alguém que você teme é realmente apavorante. Que o caso de Sativa seja exemplo para quem estiver em situação parecida. Esperar não vai melhorar as coisas, é bem provável que só piore. Se você teme pela sua segurança ou pela sua vida, ou pela segurança ou vida dos seus filhos, você precisa sair agora. Não acabe como Sativa. Por favor, deixe o caso dela ser a sua luz para sair dessa escuridão. Não quero que nenhum de vocês vire uma história de crime real como Sativa, ou Joshua Hilberling ou Danielle Finlay Jones, Danielle Nemitz, Alicia Bromfield, Carlin Ramirez, James Berry, Angie Barlow. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Agradeço especialmente a alguns membros do canal, como Krista Johnson e Diana. Se você também quiser se tornar membro do canal, terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público. É uma ótima forma de apoiar o canal. Agradeço a todos que decidiram ajudar. Para participar, clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo ou use o link na descrição. Não esqueça, camisetas de True Crime Stories já estão disponíveis. Pegue a sua pelo link na descrição. Se gostou do vídeo, confira este outro caso interessante que cobri e inscreva-se. É totalmente grátis e só mantém você atualizado com todos os meus vídeos futuros. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês no próximo.